Muito bem, pessoal, vamos seguir a nossa cobertura da rodada de hoje, falando sobre um dos principais jogos da noite, né, um dos jogos mais aguardados dessa quinta-feira, que foi o duelo entre Thunder e Houston, né, cara? Duelo aí de duas potências da Conferência Oeste, dois times que protagonizaram um dos melhores jogos da temporada, né, que foi o jogo ali de abertura, né, duas prorrogações, tal, jogaço. A expectativa era de mais um grande jogo, né? Lá em Houston, lá no Toyota Center e tal. O Thunder vindo, né, de uma grande vitória contra San Antonio, vindo com a moral lá em cima. E um Houston oscilando pra caramba, não jogando bem, né? Thunder era bem favorito, mesmo Houston jogando em casa, né? O Thunder era favorito. Mas, pô, Houston, Durant jogando, então tinha toda uma expectativa de Houston competir. Cara, competiu. Perguntar, Luiz, Houston competiu? Competiu, né? O jogo chegou no quarto período aberto. Agora, você vai me perguntar, Luiz, beleza, Houston competiu, mas Houston jogou bem? Não jogou. O jogo chegou no quarto período aberto porque ambos os times foram horríveis no ataque. Sim, os três primeiros quartos, tanto de Houston como de Thunder, do Thunder no caso, foram quartos, assim, de sangrar o olho. Essa é a verdade. Foi assim, aquele ugly ball anos 90 puro. Dois ataques bem insalubrezinhos. Mérito também das duas defesas, né? As duas defesas foram muito bem, né? Da mesma forma que Houston conseguiu deixar o Shai bem desconfortável na partida, né? Dobra basicamente em toda a posse. O Thunder fez a mesma coisa com o Durant. Durant também não jogou. Durant foi totalmente anulado, né? Então, muito do jogo feio que os dois times entregaram nos três primeiros quartos foram por conta das duas defesas que foram muito bem. Mas não muda o fato de que, né, os dois ataques foram horríveis nos três primeiros quartos. Horríveis, né? Tanto em termos de produção, como em termos de fluidez. Então, mesmo não jogando bem, Houston chegou no quarto período, cara, com o jogo equilibrado. Venceu o terceiro quarto por 27-23, depois de tomar 34-29 no segundo quarto. Só que aí, no quarto período, o Thunder amassou. Nesse tipo de jogo, onde as duas defesas aparecem e os dois ataques estão mal, normalmente o time que consegue engatar uma sequenciazinha melhor no ataque, um time que consegue embalar uma, duas bolinhas de três seguidas, normalmente esse time ganha. Esse tipo de jogo normalmente é vencido pelo time que engrena rápido no ataque, que consegue embalar uma sequência no ataque. E pro azar de Houston, e pela incompetência de Houston, né, também, importante. Quem conseguiu fazer isso foi o Thunder no quarto período, né? O quarto período do Thunder foi dominante. Ali o Thunder dominou, né? E dominou com o Shai no banco. O Thunder ganhou o jogo com o Shai no banco. E aí eu vou trazer aqui os números, ó. Vou pegar aqui, ó. Em 10 minutos do quarto período, o Houston só conseguiu produzir 8 pontos. 8 pontos. O Shai jogando menos de um minuto no último quarto, né? Faltando 4 minutos ali, o Thunder já venceu por 22-8. O jogo chegou nos 4 minutos finais, com o Thunder vencendo por 99-83. Com o Shai jogando nem um minuto direito. Aqui o jogo acabou. Com 99-83 no placar, faltando 4 minutos, não tinha como o Thunder perder. Por quê? Porque Houston não ia conseguir produzir esse tanto de ponto. Não ia. Tanto que, né, os 8 pontos que Houston marcou após, né, essa sequência de 22-8 do Thunder, foram já com o jogo resolvido no garbage time, entendeu? Então, assim, Houston, assim, aconteceu o que vem acontecendo a temporada inteira. Houston chegou no final precisando do seu ataque e o seu ataque não apareceu. Por quê? Porque é um ataque muito pragmático, é um ataque muito pobre em termos de ideias, que quando pega uma defesa boa, não consegue produzir. Isso aconteceu várias vezes na temporada e vai continuar acontecendo enquanto o Udoka for técnico. Hoje foi mais um jogo onde ficou escancarado o quão limitado é o técnico Ime Udoka. E é foda, porque eu sou muito repetitivo quando eu falo de Houston, porque é sempre a mesma análise. A análise dos jogos de Houston são sempre as mesmas. Uma ótima defesa, um time muito bom nos rebotes, que tem ali, né, lampejos muito bons ali de Aman, de Durant e de Şengün, mas quando pega um time bom, um time que consegue marcar bem, não
não consegue ganhar. Por quê? Porque não tem repertório. Não tem repertório. Uma das coisas mais fáceis hoje é você marcar o time de Houston. Porque é um time que tem duas jogadas no ataque. Isolation do Duran e Isolation do Sengun. E Aman Thompson na transição. É isso que Houston tem no ataque. Esse é o repertório ofensivo de um time que tem Kevin Durant, que tem Alperen Sengun, que tem Aman Thompson. Isso é o máximo que o Ime Udoka consegue tirar de um time que tem esses três caras. E aí, a partir do momento que você tem um Durant sendo bem marcado, arremessando 7 de 23, a partir do momento que você tem um Sengun arremessando 7 de 15, com só 14 pontos em 33 minutos, acabou, não tem a mínima chance de Houston ganhar o jogo. Se Houston não consegue anular o adversário, não consegue anular totalmente o ataque adversário, o Houston não ganha. Se o Durant não mete 30 pontos e o Sengun 25, e Houston não consegue limitar o adversário a menos de 100 pontos, o Houston não vai ganhar. E hoje foi isso. O ataque do Thunder engrenou no quarto período e o time saiu com a vitória. Entendeu? Dominante. Jogando os últimos minutos com as reservas. Se dando ao luxo de manter o Shea em quadra só pra ele marcar os 20 pontos. Inclusive, quase que a sequência dele foi pro Beleléu hoje, hein? Quase que foi pro Beleléu. O jogo chegou ali nos últimos 4 minutos ali com o Shea só com uns 16 pontos. Teve que cavar umas faltinhas ali pra bater os 20. E tá certo, tá? Não tô criticando o Shea, não. Tá certo. Pô, mantém a sequência aí do homem, pô. Vai buscar o recorde do Wilt. Porra, tá maluco? Tem que buscar, pô. Não tem jeito. E é isso, cara. Assim, é foda, porque a mesma análise que eu faço do jogo de hoje é a que eu fiz de vários outros jogos de Houston na temporada. A análise é a mesma, porque os problemas são os mesmos. E o que me pega é a diretoria, é o front office. Tá de boa com isso. Sabe, não existe menção à demissão do Udoka. Não existe menção a isso. Isso me pega muito. Tipo, não dá pra um time desse jogar tão mal assim. Não dá pra ser tão ruim um ataque com Durant e Sengun. Isso é uma das coisas que mais me entristecem nessa temporada. É que Houston é um time que não dá prazer de se assistir, velho. Os caras têm Kevin Durant, os caras têm Alperen Sengun, e eu não tenho a mínima vontade de ver um jogo de Houston. Se eu não trabalhasse, né, vendo os jogos, nunca que eu ia parar numa quinta-feira à noite pra ver Houston jogar, porque é insalubre ver esse Houston jogar. É depressivo, cara, ver esse Houston jogar. Time modorrento, sabe? Jogo feio. É feio ver Houston jogar. E é um time com Kevin Durant e Sengun, mano. Cara, bizarro. Bizarro. E a diretoria ali não faz nada, não esboça reação. Foda, cara, foda. Sobre o Thunder, pra encerrar, também não foi uma grande apresentação do Thunder, mas defensivamente o Thunder foi excelente. Anulou, né, o ataque de Houston, que não é das tarefas mais difíceis também, isso tem que ser dito, mas fez um trabalho muito bom. E no ataque, assim, quando precisou matar o jogo, o ataque apareceu, fez um quarto período excelente. Vale destacar, né, obviamente, Shea não foi um grande jogo, foi muito bem marcado, mas ainda assim, 20 pontos, 6 de 11 no field goal, tipo, foi um jogo ok, assim, do Shea. Foi um jogo abaixo da média do Shea, mas ainda assim um jogo ok, ainda mais considerando a marcação dura que ele enfrentou. O Chet foi um grande jogo do Chet, assim, disparado, o melhor jogador do Thunder na partida. 18 pontos, 9 rebotes, 4 tocos, com 7 de 9 no field goal. Jogaço do Chet, o primeiro tempo dele foi excelente. Segundo tempo um pouquinho abaixo, mas ainda assim muito impactante na defesa. AJ Mitchell, como sempre, contribuindo muito, 17 pontos vindo do banco, foi muito bem. Aaron Wiggins, eu gostei do jogo do Aaron Wiggins, tá? Não teve muito volume de pontos, mas gostei taticamente, achei que ele foi bem. O J-Dub fez um jogo insalubre na parte de pontuação, 2 de 11, mas ajudou muito nas assistências, foram 10 assistências com nenhum turnover, então ele ajudou muito na criação de arremessos. E aí dá pra pescar aqui, né, um Cason Wallace que matou 2 bolinhas de 3, um Kermit Williams que matou uma, né, um Caru Show ali que fez um grande trabalho na defesa, ainda guardou uma bolinha de 3, né, o Lugendort voltou, né, pra alegria de poucos né, pra tristeza de muitos, alegria de poucos, né, o Lu Dort voltou. Caramba, virei hater do Lu Dort. Mas, assim, jogou bem. Jogou 21 minutos, matou 3 bolinhas de 3, né, foi disparado o melhor jogador do Thunder em bolas de 3, né. Não, disparado não, porque o AJ também matou 3. Mas, assim, no time titular foi o que mais contribuiu no perímetro, mas ainda assim, né, muito pouco ofensivo, mas beleza. Tá? Também não dá pra cobrar muito do nosso Pitbull Dort. E defensivamente ele foi muito bem. Na defesa ele foi muito bem. Isso aí eu tenho que dar o braço a torcer. E é isso. Tipo assim, um jogo feio pra caramba, jogo horrível.
que foi vencido pelo time que conseguiu ser menos horrível no ataque. E no caso, foi o OKC. O que você achou do jogo? Manda nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de dar uma conferidinha nas promoções da Centauro. Centauro sempre promoções muito bacanas para vocês. E usando o cupom SWITCH10 você garante 10% de desconto, então vai lá. E obrigado, gente. Obrigadão pela sua audiência na madrugada. Fica ligado porque mais tarde tem Switch TV Show repercutindo todos os outros jogos da rodada. Tamo junto. Beijo e tchau.